Musa da biologia, considerada por vocês, né? Foi intitulada Musa da Bio, a diva, a deusa acessível e dentre outros, né? Adjetivos tão calorosamente, tão carinhosamente que vocês me atribuem, que eu recebo com muito, muito carinho. Então vocês vão conhecer aqui um pouquinho de quem é essa Mi, tá? De quem é essa Milena aí, né? Além dos bastidores, né? Aliás, atrás dos bastidores. Muita gente sabe que eu sou a professora de biologia, muita gente sabe também que eu sou médica, né? Mas não sabem quem é a Mi, fora aí da telinha, né? Fora aí da rede social. Quem é Milena na essência? Meu nome é Milena Maurício Maia, certo? Eu nasci em 74. Pode fazer as contas que eu não tenho problema com idade não, viu? Hoje estou com 47 anos de vida. É importante eu frisar a minha idade, porque tem muita gente aí que está se considerando velho, né, que por conta da idade não vai correr atrás do sonho, né, colocando aí o sonho, né, dentro de uma tumba e enterrando aí, né, a vontade de ser feliz. Eu sou geminiana nata, tá, com ascendente em Leão. Então imagine, geminiano é um bicho que curioso. Um bicho que está sempre atrás de coisas novas, sempre atrás de conhecimento, sempre está inquieto, adora aprender, adora estudar, adora conhecer coisas novas. Então isso para mim, né, estudar, correr atrás, aprender, isso para mim é prazeroso e não doloroso, não é sofrível. Tá? Agora tem um detalhe, eu tenho um leão e o leão me faz ter justamente essa garra, essa vontade de correr atrás e de ser um pouco aparecida, né? Tanto que eu tô aqui, né, me expondo e não tenho problema com isso, né? Adoro dar aula aqui para vocês, falar diante das câmeras, pode sair errado, pode sair certo, mas estou dando aqui a cara a tapa. Então tem muita gente, né, que sabe um pouquinho da minha história de vida, sabe um pouquinho, né? A gente nem sempre mostra tudo para todo mundo, porque nem todo mundo aí merece saber, né? Principalmente o lado B, para a gente não ser alvo daí dos comentários, das críticas né, e infelizmente do olho gol. Mas o pouquinho que se sabe já é suficiente, tá? Para vocês conhecerem um pouco da minha essência. Eu tenho 2 filhas. Atualmente a mais velha tem 22 anos, a mais novinha tem 13 anos, são a Ingrid e a Melissa, que são meus grandes tesouros e motivos, né? O grande motivo para eu sempre estar correndo atrás das minhas coisas, para poder oferecer o melhor para elas e também para mim. E também sou mãe de pet, né? Tenho 2 cachorrinhos, né? 2 shih tzu, né? O machinho é o Thor e a fêmea é a Lua. E agora sou mãe também de uma gatinha. Tá? Uma gatinha peça a coisa mais linda. Então eu sou amante da natureza, eu gosto de animais, eu gosto de natureza mesmo, de botar o pé na areia, gosto de mato, eu gosto de coisa, minha gente, que me faz me sentir viva, me faz me sentir em contato com o universo, me faz sentir em contato com a espiritualidade. Sou também uma pessoa de fé. E acredito eu que sou muito abençoada, às vezes até brinco, digo que eu sou uma das filhas preferidas de Deus, porque foi tanta coisa boa que Ele me proporcionou, mediante as dificuldades que eu passei, que eu só tenho a agradecer. Eu sou formada em licenciatura biológica, né? Então, há muitos anos, lá pela Universidade Federal de Sergipe, uma universidade que eu tenho muito orgulho de ter feito parte 2 momentos, né? Primeiro como estudante de biologia e segundo depois como estudante de medicina. E eu fui estudante, minha gente, a vida toda de colégio público. Sempre, desde né, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, fui aluna de rede pública. E quando era estudante, né, eu me identificava muito com ciências, muito com biologia. Então minha matéria predileta sempre foi ciências no fundamental e biologia no ensino médio. E certa vez, precisando fazer uma apresentação, não era nem de ciências nem de biologia, era de uma disciplina de história, nem lembro qual era o assunto. A gente tinha que apresentar um trabalho. E aí, apresentando o trabalho, né, eu era muito tímida, se liga só, eu era extremamente tímida, mas eu era muito comprometida. Estudei o assunto direitinho, ensaiei em casa, eu tinha um monte de boneco, botava os bonecos assim na frente e ficava ensinando aos bonecos, treinando aquilo ali para poder me apresentar na escola. E aí, apresentei e a professora disse assim: menina, você tem maior jeito para dar aula. Por que você não pensa em ser professora? Eu disse, eu já pensei, professora. Minha família, né, minhas tias, né, minha mãe, todas são formadas, né, em pedagogia, mas o meu grande sonho é ser médica. Então, desde pequena, eu já queria medicina.
Quando eu terminei o ensino médio, né, estava finalizando o ensino médio, eu terminei com 17 anos, nunca repeti de ano, sempre fui uma aluna boa, tá? Sempre fui nerdzinha. E eu pensei, pô, eu não tenho ainda, né, digamos assim, repertório para passar em medicina. Aluna de rede pública, quem já foi aluno da rede pública ou é aluno da rede pública sabe do que eu estou dizendo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um curso que eu gosto, né, que tem a ver com o que eu gosto, que é biologia, e depois eu vejo essa questão da medicina. E assim fiz o meu primeiro vestibular, né, aquele estilo tradicional de questões objetivas, e passei de primeira, gente, em biologia. Mas o que é que eu queria? Medicina. Fiz o quê? Tranquei o curso, primeiro ano, e fui estudar. Minha mãe me matriculou num cursinho, né, pré-vestibular, para poder, veja, eu aprender coisa que eu nunca tinha aprendido na vida, no ensino médio, e quando eu olhava para um lado, gente, eu olhava para outro, adivinhe só, a maioria era aluno recém-saído das melhores escolas particulares daqui de Aracaju. Então você já começa com aquela sensação de que já começou perdendo, porque quem está sentado aqui na cadeirinha de lado é um aluno bom, é um aluno estudioso, que não passou por pouco. Só que assim, a minha vontade de ganhar, de vencer era tão grande que eu disse, peraí, eu não vou olhar para A, nem para B, nem para C. Eu vou olhar para dentro de mim. O que eu preciso fazer para correr de igual para igual? E aí, minha gente, sentei a bunda e fui estudar. Estudei muito, mas muito mesmo. E aí, fui fazer o bendito vestibular. Era uma das primeiras colocadas nos simulados do cursinho. E eu me lembro uma vez que eu fiz uma redação e o professor de redação, ele elegia as melhores redações para ele ler em sala. E aí, eis que um certo dia, ele lê a minha redação. E diga-se de passagem, a minha redação estava maravilhosa. Quando ele começou a ler, todo mundo, gente, olhando assim, de quem é essa redação? De quem é essa redação? Poxa, essa pessoa escreveu bem. E eu aqui, tímida, quietinha, calada, mas aqui dentro, sabendo, essa é a minha redação. Eu conheço, né, essa escrita. E aí, quando ele terminou, quem é Milena Maurício Maia? Aí eu me levantei e eu disse, sou eu, professor. Gente, o auditório cheio do pré-vestibular. Ele, toma aqui, meus parabéns. E todo mundo olhava assim pra mim, né, como quem aqueles olhares se voltaram pra mim. E aquilo ali me encheu não de vaidade, mas me encheu de confiança. Precisava aquele momento de alguém dizer, ó, Milena, não é porque você veio da rede pública que você está numa condição inferior a eles, não. Você pode. Você só precisa estudar um pouquinho aquilo que você não viu na escola. E assim aconteceu. Estudei, me acabei de estudar. Adivinha o que aconteceu? Eu fiquei na excedência. Não passei por causa de quê? Adivinha, gente? De biologia. 3 questões de biologia. Vocês acreditam num negócio desse? Foi biologia que me botou pra fora. Aí eu fui fazer o curso de biologia no ano seguinte. E aí eu me envolvi com o curso, gostei. A gente entra quando entra na universidade, né? Saindo ali do ensino médio, já é outra cabeça. Começa a experimentar coisas novas. Eu comecei a me envolver com pesquisa científica, comecei a viajar para congresso, aquela coisa toda. Logo em seguida, comecei a arranjar escolas para dar aula. E aí fui avançando na coisa e gostando cada vez mais. Mas pensando assim, não, eu ainda tô nova, né? Era bastante nova. Dá para eu fazer medicina depois. E fui me envolvendo. E aí chegou um momento, pessoal, que eu pensei assim, cara, não quero mais medicina. Tô gostando muito de licenciatura, tô gostando muito de sala de aula. Vou fazer um mestrado, já tinha muita pesquisa, já tinha muita publicação. Minha orientadora disse, Milena, vamos engatilhar o mestrado. Do seu mestrado, vamos pro doutorado. Depois, quem sabe, né? PhD, enfim. Então, a coisa meio que estava engatilhada. Eu iria fazer um mestrado em Brasília, talvez um doutorado na Alemanha, porque essa minha professora, né, tinha feito esse caminho, então eu ia seguir os caminhos dela. Mas aí, o que foi que aconteceu, gente? Quando eu me formei, no meu último ano, assim que eu me formei, no ano seguinte, eu engravidei. E aí, por conta de ter engravidado, todos os sonhos, todo o planejamento, né, foi por água abaixo, porque agora eu tinha uma filha para criar. Eu tinha uma família, um núcleo familiar que estava sendo construído. Isso eu tinha o quê? 24 anos de idade. Nova, né? Muito nova. Aí trabalhar. E eu fiz agora o que me resta é crescer no meio profissional. E aí foi onde eu enfrentei muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Só para vocês terem ideia, havia um cursinho aqui que não existe mais. É um cursinho pré-vestibular que quando eu entrei na sala, eu era muito nova. Tá? Eu tinha 24 anos, mas eu tinha cara de 19. Então, quando eu entrei na sala, 3 alunos, me lembro como hoje, 3 alunos se levantaram e foram até o coordenador e disseram, ó, não quero continuar nesse curso não. Aí ele perguntou, por quê? Porque vocês estão botando um aluno aluno do 3º ano, que acabou de sair da escola para dar aula pra gente? Acho que é professor.
Aí ele fez, não, mas ela é professora formada. Aquela dali é não. Pessoal, vamos fazer o seguinte, deu uma oportunidade, vocês se levantaram, nem escutaram a professora, porque eu era nova no cenário, né? Crescendo e tal. Enfim, aí eu sei que esses alunos voltaram, mas, gente, com aquela cara de reprovação. Tudo que eu falava, eles ficavam meio que medindo minhas palavras, se eu estava falando alguma coisa certa ou não. E aquilo ali me deixou irritada, né? Porque eu estava sendo... É uma ideia preconceituosa, né? Me deixou irritada, mas ao mesmo tempo mexeu com meu lado leonino. Eu vou mostrar esse pessoal, quem é Milena. E aí, cada aula uma melhor que a outra, uma melhor que a outra. Detalhe, eu estava dando genética, viu? Porque eu sou famosa em dar genética, e genética comigo a galera aprende. E aí eu sei que esses alunos depois vieram me pedir desculpa, que eles tinham sido realmente preconceituosos e tal. E aí eu fui crescendo no meio, meu nome foi despontando, eu fui aparecendo. E aí vocês sabem, né? Quando a gente começa a aparecer, começa a ficar conhecido, as críticas vêm, né? Os elogios vêm, mas as críticas também vêm. Vem o bônus, mas vem o ônus. E quando a gente começa a crescer, a gente começa a incomodar. Imagine uma mulher nova. Naquela época eu estava separada, tinha minha primeira filha, estava separada. Então, minha gente, eu sofri um pouquinho. Sofri bastante. Por conta de uma sociedade extremamente machista. Quem dominava o mercado, ainda domina, mas já está menos, graças a Deus, eram os homens, tá? Então, outdoor aqui em Aracaju era homem. E as mulheres? Então, Milena começa a aparecer. Quem é essa Milena? Quem é essa mulher? E aí, o que acontece? Como o pessoal não podia, os alunos que diziam, prof, você quando tá dando corpo humano, você se empolga tanto, tá? Por que você não faz medicina? Eu, que nada, tenho mais idade para isso não, minha gente. Não lembro mais nada do ensino médio, já tem muito tempo e tal. Aí, pessoal me incentivando. Aí foi então que veio a política de cotas. Lembram? Sistema de cotas. Teve muita crítica no começo e tudo mais. E aí, no ano seguinte, eu me matriculei em algumas disciplinas isoladas, né? Química, física, matemática e tal, para poder relembrar as coisas. Biologia, óbvio que eu não ia matricular, né, minha gente? Biologia eu mesmo dava conta do recado. E naquela época, gente, eu trabalhava 3 turnos, tá? Manhã, tarde e noite. E eu tinha uma filha, né, a mais nova, ela estava com 1 aninho e pouco, tá? Era bem novinha, ainda mamava, só para vocês terem ideia. E aí, ó, estudei, viu? Agora, como é que eu estudava, gente? Eu estudava de noite, de madrugada, muitas vezes com a menina mamando, pegava aqui, ó, deitava, ficava lendo os romances. Naquela época a gente tinha que ler romance, né? Fazia parte da prova de literatura. Final de semana. Então eu abdiquei de muita coisa para poder realizar aquele sonho. E aí fui correr atrás, né? Estudando. E nesse ano, isso foi em 2010, minha gente. Nesse ano eu estava trabalhando muito. Aliás, eu sempre trabalhei muito. Qual ano que eu não trabalhei muito? Mas nesse ano, muita coisa aconteceu para que pudesse me tirar do foco. E eu costumo dizer isso aos meus alunos que vão fazer vestibular. Meu primeiro dia de aula, quando eu boto o pé na sala, principalmente aluno que vai fazer MED, né, que a gente sabe que ainda é um curso muito concorrido, eu disse, gente, o ano para tudo dar errado, para dar merda, é esse ano. Vai ser o ano que vocês vão ser testados de todas as maneiras. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente. Então, tudo vai acontecer para tirar você do seu caminho, para poder mexer com sua estrutura. Mas se é isso que você quer, volte e bote seu treino nos trilhos. Não esmoreça, porque é o seguinte, só quem não consegue é quem não chega até o fim. Quem desiste no meio do caminho. Desistir no meio do caminho, claro que você não vai chegar naquilo que você quer. Para alguns a estrada pode ser um pouco mais longa, para outros a estrada pode ser mais curta, mas cada um tem o seu merecimento, né? Cada um tem que correr atrás do seu. E foi assim que eu fui fazer. Então aconteceram algumas situações que quiseram me tirar do meu foco, certo? Situações bem pesadas mesmo, mas se eu tinha um propósito e ele, né, e Deus estava me ajudando nesse propósito, eu disse, cara, eu vou atrás, vou correr. E aí nesse momento, né, dessa trajetória, dessa minha corrida em 2010, para que eu pudesse fazer o vestibular de medicina, eu já contei essa história em algumas salas de aula. E aí vocês agora vão conhecer, né, os bastidores da aprovação de Milena. Eis que em dezembro de 2010, né, que foi o ano que eu fui fazer a prova, eu tive que levar minha filha até a Universidade Federal, que era onde eu fui fazer a prova.
Porque na época a babá que cuidava dela, que dava assistência, que me ajudava, ela simplesmente sumiu. Então tive que levar a menina, né? Liguei para o pai da minha filha, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me leve até a universidade e fique com a Melissa, porque eu tenho que fazer a prova, como é que vai ser? Ele disse, não, tudo bem. Gente, dezembro, um calor infernal. O trânsito para chegar até a universidade estava caótico. E naquele calor, naquele trânsito lento, foi que aconteceu. A pressão da minha filha, né, dessa minha bebezinha, baixou. No que a pressão baixou, a menina desmaiou. E ela, eu não me lembro, ela vomitou e broncoaspirou. Ou seja, ela aspirou o vômito, então ela ficou asfixiada. Então, primeiro, ela vomitou por conta do calor, ela vomitou, broncoaspirou e aí ela ficou roxa e apagou. Então eu fiquei desesperada, minha gente. Eu achei que minha filha morreu. Toda roxa, mole lá nos meus braços, morreu. E aí eu comecei a gritar, virei a menina, comecei a fazer massagem, né? Comecei a alisar as costas dela para ela poder desengasgar. Cara, isso caminhando para fazer a prova. Isso foi o primeiro dia de prova, tá? E aí o pai da minha filha disse assim, e aí, vamos para onde? Vamos para onde? Disse, corre para o hospital. Ela fez, e seu vestibular? Esquece. É a minha filha. Prioridade é ela. Vestibular tem todo ano. Eu tento o ano que vem. Mas aí Deus é tão generoso que a menina, graças a Deus, ela botou o conteúdo para fora, começou a respirar, começou a voltar aos sentidos. Eu pensei, normalmente nesses pontos de prova, né, tem aqueles locaizinhos que tem um enfermeiro, alguém para poder dar uma assistência. Assim, vai para a universidade e a gente procura um posto de enfermagem desse, sempre vai ter um estudante de medicina, um estudante de enfermagem que pode nos ajudar. Beleza, beleza. Chegamos lá, a menina já estava corada, já estava bem legal, já estava outra coisa, mas eu não estava. Eu estava totalmente destruída, totalmente assim, o meu psicológico estava totalmente abalado. E aí quando eu desci do carro, minha gente, minhas pernas tremiam. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer essa prova? E fui caminhando até a didática, até o prédio onde eu faria a prova. No meio do caminho eu encontro uma professora, né, que me ajudou nesse processo de estudo, uma professora de química aqui conhecida em Aracaju, e fui para a sala. Ela foi me levando até lá, sou grata por ela até hoje. Quando eu cheguei lá, eu chamo o fiscal, coloco a situação sobre minha filha e disse, ela tá aí com o pai, e caso ela tenha uma piora, eu saio da sala e vou correndo. Ele disse, não pode, você só pode sair da sala. Ao entrar, você só pode sair da sala depois de transcorrida 1h30 de prova. E aí eu fiquei, e agora? Eu entro ou não entro? Porque uma vez entrando, já sabe, eu não posso sair. E aí uma colega foi ver minha filha, Milena, ela tá bem, vai fazer sua prova? E aí eu entrei, gente, fui fazer essa bendita prova, passei uns 5 minutos chorando, tremendo, rezando, né, pedindo para que me ajudassem. E aí eu conversei comigo, sozinha, todo mundo já, metendo a caneta ali na prova e eu tentando me acalmar, relembrando a cena que eu tinha acabado de passar, da minha filha quase morta. Aí eu disse, cara, eu corri tanto, foi um ano tão difícil para eu chegar agora. Não, eu elevei meu pensamento e pedi à espiritualidade, ao meu anjo da guarda, aos mentores espirituais que estão comigo, que me ajudem nesse momento, porque eu preciso muito de vocês. E eu vou dizer, eu senti um banho de energia. Mas eu senti um banho de energia, tá? Também eu orei com tanto fervor, com tanta fé, com tanto amor, pedi tanto, clamei tanto. E eu senti isso. Quando eu peguei a prova, eu disse, agora vai. Cara, comecei. Fui fazer a prova. Eu tinha muito medo de física. Física, pra mim, era o terror. A matéria que eu menos gostava. Vocês acreditam que esse dia, que foi um pior dia pra mim, foi o dia que eu arrebentei em física? Aí pronto, fiz a prova, aconteceu isso. Aí eu fiz, o que poderia me tirar daquele momento foi resolvido. Eu fiz agora é meter as caras. Aí pronto, aí fui fazer a prova no segundo dia, fazer a prova no terceiro dia. Naquela época eram 4 dias de prova, porque o último era prova de redação. E aí fiz as provas, tudo direitinho. Naquela época, eu anotava o gabarito, eu tinha tempo de anotar o gabarito, corrigia em casa, calculava a média, desvio e tal, fazia uma simulação. Eu tenho frieza para isso. Tem gente que não tem condições não, então não é para todo mundo essa estratégia. E aí eu vi que eu estava brigando ali, eu estava concorrendo. Eu disse, só falta a redação. Mas como eu fui uma pessoa que sempre gostou muito de ler, de escrever, então essa redação vai ser tranquilo para mim. E foi. Ainda tive a sorte do tema daquela época ser um tema muito favorável para mim. Era uma coisa que falava sobre trabalho, mercado de trabalho, então foi de boas também. E aí teve o resultado do dia da prova. Nesse dia eu lembro que eu estava com as minhas 2 filhas, não queria saber nada de resultado, gente. Estava desculpa a expressão, num cagaço no medo danado. Peguei minhas filhas, bora passear, vamos pro shopping.
E aí meus amigos, não, me venha pra cá, vamos escutar juntos. Eu disse, gente, não quero. Aí eu pedi um amigo, ó, você vai ver o nome, se meu nome sair, você me liga, se não sair o nome, você não me liga, e fica por isso mesmo. Eu sei que com muita insistência da galera, eu desisti de ir ao shopping, ao cinema com minhas filhas e fui até a casa de um amigo. E naquela época, o resultado saía no rádio. Estamos falando de 2010, tá, gente? 2010 para 2011. E aí, pronto, aí você tinha que passar a tarde toda escutando, né? Nome por nome, lista por lista. E aí veio turma de medicina. Aí tinha uns grupos, né? E aí, quando o meu nome saiu, minha gente, vocês não têm noção. Quando o meu nome saiu, gente, sou eu mesmo, meus amigos, Milena, você. Eu chorei, tá? Compulsivamente, tá? Foi um choro de desentalo de garganta, um choro de alegria, ao mesmo tempo com alívio. Foi um choro muito bom. E a minha filha pequena, mamãe, por que você tá chorando? Por que você tá chorando? Assim, porque mamãe passou, mamãe vai fazer medicina. Ah, você vai ser médica? Mamãe vai ser médica. Mas assim mesmo, gente, esse foi um dia muito bom, só que eu fiquei meio assim, em êxtase, sabe? Realmente, será que isso é verdade? Sabe, meio anestesiada. Agora, no dia que eu fui para a universidade, para poder fazer a minha matrícula, que eu levei os documentos, que eu tava lá na fila, quando a moça carimbou tudinho lá e me entregou o meu número de matrícula, eu olhei assim, eu disse, minha gente, isso é verdade. Realmente, eu sou estudante de medicina. Um sonho que estava adormecido por tanto tempo, eu estou conseguindo concretizar. Essa foi a primeira parte do sonho, tá, gente? Porque depois vieram 6 anos de muita luta, de muitas noites perdidas, de muita agonia, de falta de dinheiro, né? Ninguém conta esses bastidores. Eu passei por um perrengue financeiro, porque eu precisei deixar de dar aula, era tanta escola que eu dava para poder me dedicar ao curso. Mas eu sabia que em algum momento aquilo ali ia ser, para mim, me dar um retorno. Um retorno financeiro, um retorno pessoal de realização, enfim, vários feedbacks. Mas tem uma coisa muito importante que precisa ser frisada aqui. Eu, quando me tornei estudante de medicina, as pessoas começaram a olhar diferente para mim. E, por um lado, foi bom, por outro, não. Por que por um lado foi bom? Porque eu percebi que as pessoas passaram a me valorizar mais. Mentalidade provinciana, né? Agora, porque ela é estudante de medicina, ela é uma melhor professora. Qual foi o lado ruim? E quando eu não era estudante de medicina, eu não era uma professora boa, não? Então, por que isso? Por que valorizar mais minha aula depois que eu me tornei estudante de medicina? É claro e evidente, minha gente, que depois que eu me tornei estudante, agora já formada há 4 anos como médica, minhas aulas melhoraram muito porque agora eu tenho um repertório para falar, tenho propriedade para falar sobre casos de pacientes. Eu estou explicando um assunto aqui, gente, essa semana eu atendi um paciente nessa situação e aí eu passo, né, para os alunos que aquilo que eles estão estudando comigo em sala tem um porquê, tem um para quê, existe um caso real. Mas isso aí são as coisas que acontecem, como eu já disse, num ambiente que as pessoas ainda têm uma mentalidade provinciana, né? Então, assim, passei, me formei e diante disso tudo que eu passei, gente, o meu momento de melhor realização, claro que me formar foi maravilhoso, mas assim, um momento que foi muito, mas muito importante para mim, que eu me emociono ainda quando eu vejo, foi o dia da minha colação de grau, o dia da minha formatura, onde eu pude reunir meus melhores amigos, onde eu pude reunir meus familiares, meu pai e minha mãe. Eu sou a primeira médica da família, formada pelas cotas, entrei pelas cotas, aliás, e isso não tira em nenhum momento o meu mérito. Porque, gente, cota é só um processo que foi criado para tentar dar oportunidade a quem não teve oportunidade poder ingressar. E lá dentro não tem isso não, gente. Quem entrou pela cota, quem não entrou pela cota, tá todo mundo no mesmo nível, certo? O que você vai ser enquanto estudante ou o que você vai ser enquanto médico, pouco importa a maneira que você ingressou, a maneira que você entrou na faculdade, na instituição. Não é isso que vai lhe dizer se você vai ser um melhor estudante ou vai ser um melhor médico ou menor, tá? Ou pior, melhor dizendo. Então, eu fui a primeira médica da minha família, então isso foi um motivo de orgulho muito grande. E quem veio me entregar o meu diploma, adivinhe? Minhas 2 filhas. Então foi muito emocionante para mim poder receber esse diploma da mão das duas,
Afinal de contas, como eu disse, toda essa luta, toda essa conquista tem muito para mim de realização pessoal, mas também tem essa questão de eu poder prover coisas para elas que antes eu não poderia prover, né, em outra condição financeira. Aí tem outro detalhe, viu? Eu sou muito falante e tudo mais, eu fui a oradora da minha turma. Então aquilo ali também teve uma satisfação muito grande, eu poder falar, ser oradora, né, na minha colação de grau, ok? O que a gente tem mais para, o que é que eu posso falar mais para vocês? O que é, além de médica, né, apaixonada pela medicina eu sou, mas eu também sou muito apaixonada pela biologia, eu sou extremamente realizada como professora, tanto que eu ainda ministro aula. Eu não entrei na medicina para enriquecer, eu entrei na medicina também para me realizar profissionalmente, por um sonho que eu sempre tive desde pequena, mas também para poder fazer a diferença, para que eu pudesse trazer, principalmente para as pessoas mais carentes, um pouco mais de humanidade. Eu sou médica de atenção básica, gente, eu trabalho em unidade de saúde da família, em postos de saúde, né? Então eu lido muito com a população pobre, certo? Eu faço medicina para pobre, certo? Não tenho vergonha nenhuma de dizer, pelo contrário. Eu acho que eu fui colocada nessa situação porque eu tenho algo diferente para oferecer. Mas tenho um sonho ainda, meu sonho não acaba não, viu? Eu ainda tenho um sonho de poder fazer uma especialização. Minha especialização pretendida é ginecologia e obstetrícia. Quero trabalhar com saúde da mulher. É um sonho que ainda está, né, para ser realizado. Futuramente, né, muito em breve, eu vou correr atrás desse sonho também. Bom, quando eu não estou dando aula e quando eu não estou medicando, né, clinicando, o que eu costumo fazer, meus horários de lazer? Gosto de assistir filme, gosto de ouvir música, gosto, como já disse, de natureza, então gosto muito de praia. Já me arrisquei, inclusive, a fazer surf, gente, tá? Então, uma professora praieira, surfista. Parei por conta na questão da pandemia, mas pretendo retornar em breve. Gosto de esportes, gosto de adrenalina, gosto de tudo que me faz me sentir viva. Tenho alguns objetivos ainda para concretizar em termos, né, profissionais. Ainda pretendo crescer bastante, principalmente aí no Explicae, para a gente expandir mais ainda, né, a plataforma para todos os estados, para o Brasil inteiro, apesar de que muita gente já conhece. Mas eu quero que o pessoal conheça mais, o pessoal de fora conheça mais quem é a professora Milena, quem é a professora, né, de biologia aqui da plataforma. Então, essa é uma das minhas metas, fora, como eu já disse, né, a pretensão de eu ser mais tarde uma especialista na área de ginecologia e obstetrícia. E eu queria colocar para vocês, minha gente, uma frasezinha que eu costumo, né, a gente sempre tem aquelas frases de apoio, aquelas frases de efeito que nos ajudam a vencer. Porque assim, apesar de eu ser uma pessoa muito alegre, muito espontânea, né? Quem me conhece nos bastidores sabe disso. Mas a gente tem os nossos momentos, né, de introspecção, aqueles momentos que a gente pensa, meu Deus, será que vai dar? Será que isso é para mim? Será que eu vou conseguir? E aí nesses momentos você, nessa análise, nessa introspecção, você conversa com você mesmo, conversa com a espiritualidade, porque a resposta vem. E eu vou ler um trecho para vocês que eu coloquei no meu convite de formatura. Tem uma música, eu sou fã de carteirinha, de uma banda chamada U2. E tem uma música chamada Walk On. E eu comecei com o trechinho dessa música e logo em seguida vim com o meu texto, né, do meu convite. Não vou ler o texto todo, apenas o primeiro parágrafo que eu acho interessante, certo? Bom, Walk On, né, que ele fala sobre continuar caminhando, tá? Sempre continuar caminhando. E foi um momento, gente, que naquele momento que eu estava fazendo isso, eu estava em depressão. No meu último ano de faculdade, eu entrei num processo depressivo, certo? Para vocês não ficarem pensando que tudo são flores, tá? Nem tudo é Grey's Anatomy, não, viu? Então eu entrei em depressão e chegou um momento a desacreditar de mim como médica. Será que aquilo ali realmente era para mim? E aí foi escutando essa música, escrevendo isso aqui, que eu vi, não, se Deus me permitiu chegar até aqui, é porque realmente eu mereço. E eu escrevi o seguinte, ó. E assim continuei caminhando ao longo desses anos em busca do meu grande sonho. Muitas vezes, correr atrás dos sonhos implica ficar por sua conta e risco. Implica fazer sacrifícios, abdicar de muitas coisas em prol de ações, atitudes e escolhas. Hoje, mais do que nunca, tenho a certeza de que nem sempre pude fazer algumas escolhas. Foram elas
de alguma maneira, arranjarão um modo de chegar até minhas mãos. Seja na sensação de euforia, pós-aprovação, no aconchego que o jaleco, desde as primeiras experiências, pareceu me oferecer. Seja nas noites em claro, em companhia de um livro, e olhe que foram muitas noites em claro, ou no semblante de gratidão de cada paciente que cruzou em meu caminho, que cruzou comigo nos corredores dos hospitais e da vida, trilhando ao meu lado essa caminhada que pode até ter sido fruto de meu esforço, mas que foi muito mais a materialização de algo que já estava destinado a ser meu. Aceitei e agora, depois de tanto tempo, agradeço. Então, o que é para você vai chegar até você. Só que não adianta ficar sentado de braços cruzados. Você também tem que ir ao encontro. E para isso você tem que lutar, certo? E lute, corra atrás do seu sonho, gente. Porque quando a gente como é que eu posso falar? Quando a gente se consola com pouco, a gente está admitindo a nossa mediocridade. Então, não se console com pouco, porque você merece mais. Você merece chegar àquilo que vai lhe fazer brilhar os olhos, tá? Você merece fazer aquilo que vai deixar você, gente, feliz, onde você vai trabalhar e você vai sentir gosto de trabalhar. Você não vai contar horas, você não vai contar minutos, tá? Porque quando você faz aquilo que você ama, as horas, os minutos pouco importam. É tão prazeroso fazer aquilo que nos faz bem. Então pense nisso. Os sonhos se realizam, mas a gente tem que correr atrás deles. Sabe por quê? Porque a vida, muitas vezes, precisa ter certeza de que a gente quer aquilo de verdade. E não apenas por luxo, né? Não apenas por vaidade, mas sim porque é aquilo que está predestinado para nós. Corram atrás e sejam felizes.